16, 17, eu fiquei vendo TikTok. E aí, na verdade, eu fui tomar banho às 6h50. Entendi. Eu acordei 7h30. 7h30 na hora da aula? Uhum. Nossa. Ah, por isso você tá aí todo dia. Eu tava com um pesadelo da escola que, tipo, não, pera, Lucas, tem prova. Nossa, se tivesse prova. Lucas, olha só. Olha a minha câmera ligada. Aê, oi, Lê! Quanto tempo? Como você consegue ver a gente se na sua tela não dá pra ver que você tá vendo a gente? Eu tô vendo porque fica pequenininho aqui pra mim. Aí eu consigo ver vocês. Não aparece todo mundo de uma vez, mas fica aparecendo vocês de vez em quando. É porque Fica na aparecendo sua, quem tá com a assim, câmera na sua ligada tela primeiro. não aparece. Você pode arrastar assim, Não né? aparece que vocês estão me vendo, né? Mas vocês me veem? Sim, Só eu, né? sim. E sua tela. E o resto No da canto turma. direito. Mas aí na sua tela não dá pra ver que você tá vendo a gente. Não, mas eu tô vendo vocês. Gente, olha só. Quem tá aqui? Todo mundo acho que entrou, né? Daniel, Letícia, Lucas, né? Falta 2 pessoas. Felipe, Ana Nicole. e Sofia. Tá faltando o Cauã, que não entrou hoje, e a Ô, Joana. Nicole, você só falou, sabia? Não, a Joana entrou, professora. Joana tá aqui? Falta 2 pessoas, eu acho que A falta a Joana, Joana e o Cauã. a O Joana Cauã não entrou veio na na outra primeira. também. A Joana entrou na Veio sim da outra. Lembra? Que Aí a Joana tá entrando. Joana tá ela tinha entrando. ligado a câmera e Na outra hoje não. lembra? Oi? Hoje já podemos viver em Marte, galera. Já podemos? Uau. Gente, Joana vamos lá. pegou no sono, provavelmente dormiu, assim. Nossa, em 3 minutos. Ó, pessoal, vamos lá. A Joana já entrou. Agora só o Cauã mesmo, mas o Cauã não tinha entrado na primeira live. Então talvez ele não esteja aqui. Então vamos lá. Ô, professora, Oi? eu me atrasei um pouquinho. Eu não entendi. Eu me atrasei um pouquinho, eu entrei um pouquinho atrasado. Me perdoa, tá? Tudo bem, Só um acontece, pouquinho. Daniel. Não tem Bem problema. aqui no fim da aula. Você atrasou um minuto. Você atrasou com Depois eu olho no vídeo a correção. Tá bom. pouquinho antes da Tá correção. joia. Então, pessoal, olha só. Vamos continuar a correção aqui, porque eu acho que daqui a pouco vocês têm live de matemática, senão não vai dar tempo. 8h50. Então, mas não dá para ser direto, né? Vocês têm que. É 8h16 ainda. 17. Então vamos ver, vamos tentar dar tempo, porque tem 2 páginas pra gente fazer ainda. Vamos lá. Tá, vamos. Deixa eu só organizar aqui. Bom, então, a questão, a página 27 a gente fez. Agora vamos para 28. 8. Esse também pediu. Número 4. Um aluno colocou dentro de uma bexiga, água dentro de uma bexiga e deu um nó. Ele alegou que este poderia ser um modelo de célula. A bexiga, né, acho que provavelmente a borracha da bexiga, né, representaria a membrana plasmática e a água que está dentro da bexiga, o citoplasma. Legal? É, só faltaria aqueles trocinhos lá, Só falta as organelas e o aquelas núcleo. pedrinhas lá, aquelas Justamente. bolinhas, Justamente. Não, as aqueles organelas troços que e parecem um osso. Vamos ver a questão, vamos ver a pergunta, a letra A. O material que ele escolheu para representar a membrana plasmática é adequado? Justifica. Não, O que vocês só o acham? formato, porque é redondo. Sim. É redondo, mas Não, tem vários tipos de células com formatos diferentes. Ah, mas a célula... em relação ao formato, o formato é diverso. A gente tem vários tipos de células, a gente mesmo, só pensando no ser humano, a gente tem um monte de célula dentro do nosso corpo e cada uma tem um formato diferente. Agora, lembra que eu falei que a membrana plasmática ela permite a entrada e saída de substâncias? Sim. Será que a bexiga permite? Não, porque Permite disse que ele deu um nó. Se não furar, não tem como. Oi? Eu não acredito que é tudo isso de palavra, não. Calma, Lê, porque tem A, B e C. Eu tô falando só da A. Pode falar, Nicole. Meu Deus, resposta Eu morna. respondi assim, não, porque a membrana plasmática controla a entrada e saída de substâncias e com uma bexiga com um nó não der. Isso. Então, olha só, na verdade, a gente pode ter 2 respostas diferentes aí. Depende, o mais importante aqui é a justificativa. A justificativa da Nicole tá ótima, tá perfeita. Por quê?
Se eu considerar que não é adequado, eu estou pensando que não é adequado porque a membrana plasmática tem uma função de controlar o que entra e o que sai da célula. E a bexiga, ela não iria conseguir fazer isso. Porém, eu poderia considerar também que é adequado, se eu pensar de outra forma. Se eu pensar que a membrana plasmática, ela guarda o que tem dentro da célula. E a bexiga pode representar, né, a membrana plasmática porque ela guarda o que tem. Guarda água, guarda citoplasma, guarda todas as organelas que tem dentro dessa célula. Então, vamos ver o que o livro considerou como adequado. Que resposta enorme. Ó, calma, a gente pode resumir isso. O material pode ser considerado adequado, pois retém, ou seja, retém e guarda a água no interior da bexiga e não permite vazamentos. Porém, esse porém é importante, não reproduz com fidelidade a característica da membrana, que é permitir a entrada e a saída de substâncias da célula. Além disso, a bexiga tem bastante elasticidade, né? Se já pegaram uma bexiga, vocês sabem que ela é bastante elástica. Característica que não é compartilhada pela membrana plasmática. Então, só seria considerado adequado se eu for pensar que a bexiga o material da bexiga tem capacidade de guardar água no seu interior. Mas a membrana plasmática permite a entrada de substâncias, saída e entrada de substâncias da célula. E a bexiga não. O material da bexiga não permite. Ele é impermeável. Ele não é permeável, ou seja, ele não... Se fosse um tecido, o tecido sim permitiria, porque o tecido, eu sei, esse meu tecido, né? Eu sei que se eu colocar água aqui do lado, vai sair água para esse lado, porque ele é permeável. Agora, o material da bexiga não é. Além disso, a bexiga tem elasticidade. Ela é elástica. E a membrana plasmática não é elástica dessa forma que a bexiga é. Tá? Não precisa escrever tudo desse jeito como está aqui, porque tá longa a resposta. Mas resumam, se vocês já não fizeram mais ou menos dessa forma, a resposta da Nicole está muito boa. Da maneira como vocês acharem adequado. Alguém tem alguma dúvida em relação à letra A? Não? Não. Tá, então vamos ver aqui agora a B. Não, mas o que eu coloco? A B e a C eu não entendi. Tá, a gente vai resolver agora. O que você perguntou, Letícia? Eu coloco na A. O que você coloca na A, você pode considerar. Então, aqui tá escrito a resposta. Só que é que essa resposta é longa. Então, é adequado? Você pode dizer, é adequado porque guarda água no interior da bexiga. Mãe, vai estar aqui. Ô, Lucas, desliga o áudio quando você for falar aí. Ó, é adequado porque guarda água no interior da bexiga. Porém, não permite a entrada e saída de substâncias como a membrana plasmática permitiria. Além disso, a membrana plasmática não é elástica como é o material da bexiga. Ok. Eu vou deixar um pouquinho nessa página aqui, eu só vou ler a B, aí eu já volto aqui, qualquer coisa, se vocês estiverem copiando alguma coisa, vocês copiam enquanto eu volto lá, só um minutinho. A B perguntou, que outras estruturas de uma célula eucariótica ele poderia ter representado nesse momento? Que outras estruturas? Qual estrutura tem a célula eucariótica? Como assim, professor? A pergunta é, qual outra estrutura esse aluno poderia ter incluído ao representar uma célula eucariótica? O que a célula eucariótica tem que ele podia ter colocado aí? O que guarda o material genético? Uma célula. Não. A célula, tem a célula, dentro da célula, na célula eucariótica, eu tenho uma estrutura que guarda o material genético. Que estrutura é essa? A gente falou um monte dela hoje. Célula animal. Ah, tá. Célula eucariótica. Então, aqui, ó. A Nicole não entendeu a B e a C, né? Aqui, a pergunta é, que estruturas de uma célula eucariótica? Então, o que tem numa célula eucariótica que esse aluno poderia ter colocado no desenho? E onde essa estrutura estaria? Ele só fez a membrana plasmática
e o citoplasma. Membrana plasmática, bexiga, citoplasma, água que está dentro da bexiga. Agora, a célula eucariótica, ela tem núcleo. Onde ele poderia ter colocado esse núcleo? Dentro da água. Então, ele poderia pegar uma estrutura, vamos supor aqui essa borracha, e colocado dentro da bexiga para representar o núcleo que estaria ali dentro do citoplasma, lá na água. Então, letra B. Tipo, colocar a borracha dentro da água, dentro da bexiga, para aí a borracha ficar lá boiando, esse é o núcleo. Isso, exatamente isso. Perfeito, isso mesmo. Então, que outras estruturas da célula eucariótica ele poderia ter representado? Ele não representou nem as organelas nenhuma e nem o núcleo. E no núcleo é muito importante porque falou de célula eucariótica. E quem tem célula eucariótica tem núcleo. Que ficariam aonde? Imersos, ou seja, dentro lá do meu citoplasma, lá na água. Agora a C. Entendido a B? Sim. C. Em qual parte desse modelo ocorreriam as reações químicas da célula? Onde acontecem as reações químicas da célula, vocês acham? Nas organelas, no núcleo e na membrana plasmática. Essas, sim, também acontecem, Lucas. Mas, na verdade, a gente pode considerar que as reações químicas acontecem no citoplasma. Porque no citoplasma tem organelas, tem o núcleo. Então, as reações químicas, porque as reações químicas, muitas delas vão acontecer entre uma organela e outra organela. A gente ainda não estudou isso, tá? Mas a gente vai estudar. Mas as reações químicas, elas podem acontecer no citoplasma. Onde está a água, vai estar acontecendo um monte de reação química. Entendi agora. Certo? Então, no citoplasma, eu vou deixar aqui para vocês verem. Então, tá. Então, ele fez, lembrando, bexiga, borracha da bexiga, membrana plasmática. A água que ele colocou dentro dessa bexiga é o citoplasma. Esse material não é tão adequado porque não representa aquilo que a membrana plasmática tem como característica, que é permitir que algo passe para o outro lado. Porque ela controla o que entra e o que sai da célula. Porque ela é como se fosse a porta da célula, toda ela, né? Porém, e além disso, né, na verdade, a membrana plasmática ela não tem essa elasticidade que tem uma bexiga, ela não é elástica. Outras coisas que o aluno poderia ter representado são o núcleo, pensando principalmente numa célula eucariótica. Vamos lembrar que célula eucariótica tem núcleo, célula procariótica não tem núcleo, é a célula das bactérias. Então, numa célula procariótica que não tem núcleo, o DNA, o material genético, fica solto no citoplasma. Então, lá na célula solto, ele não fica guardado por um núcleo como é nas eucarióticas. E no citoplasma acontecem as reações químicas. Agora vamos ler a 5. Acho que tem 2 seres vivos aí. Considere os 2 seres vivos ilustrados. Então, a gente tem aqui um peixe e a gente tem uma bactéria. Contando aqui, peixe e bactéria. Peixe e bactéria. Estranha. Classifique cada um deles quanto ao número de células e a presença ou ausência de membrana delimitando o núcleo. Mas não dá pra gente saber quantas células tem o peixe, né? Então, mas o Lucas que falou, né? Lucas, não é para você dizer quantas células tem o peixe. É para você classificar de acordo com o número de células. Isso você Qual tem mais o peixe? Oi? Tipo, não, Peixe assim, tem mais ó, célula. Fala Não, disso. Mas, Daniel, fala. o peixe é pluricelular e a bactéria é unicelular. Exatamente. O peixe, como eu classifico isso? O peixe é pluricelular, porque ele tem muitas células. Eu não sei quantas são, a gente não precisa saber, mas é muitas, é mais. E a bactéria unicelular, porque só tem uma célula. Fala, Ni. A minha resposta. Fala. Bactérias são celulares, procarióticas, células procarióticas. São unicelulares. Célula apresenta variedade de orgamoides e centoplasmáticos. Isso da bactéria, né?
E Sim. o peixe? O peixe, ele é pluricelular, né? Como o Daniel comentou, ele é pluricelular, ele tem muitas células. E Pluricelular e eucariótico, essa palavra? Exatamente. Então, calma lá. Não tô lembrando a palavra. De cada um, são duas respostas. Peixe, pluricelular, porque tem muitas células, e eucariótico, porque presta atenção nisso que eu vou falar agora. Quando diz assim, classifica em relação à presença ou ausência de membrana delimitando o núcleo, essa membrana não é a membrana plasmática, é a membrana que forma o núcleo, forma o que o núcleo é, ou seja, tem ou não tem núcleo. O peixe é um animal, então ele tem núcleo, ele é uma célula eucariótica. Então, peixe pluricelular e célula eucariótica, bactéria unicelular, uma única célula, e procariótica. Por que procariótica? Porque não tem núcleo. E o DNA, tá vendo essa estrutura azul? Isso aqui é o material genético que está solto no citoplasma aqui. No citoplasma, essa região aqui, né? Lembra? De dentro da célula. E ele está solto aqui porque não tem nenhum núcleo guardando esse DNA, esse material genético. Então, essa seria a resposta. Então, no caso... Oi? Então, professora, Oi. então, no caso, o núcleo do peixe seria o coração dele. Na verdade, não seria o coração, Lucas. Vamos pensar assim. Até porque ele não vai ter um núcleo só. Ele é pluricelular. Cada uma das células que ele tem núcleo. Então, todas as células que ele tiver tem um núcleo. Esse núcleo guarda o material genético. Mas, além do material genético guardado pelo núcleo, também tem outras estruturas lá na célula. A gente ainda não estudou, que é a mitocôndria, que é a retículo endoplasmático, complexo de Golgi, ribossomo. Tem várias estruturas que a gente ainda vai estudar, mas vocês não precisam se preocupar com esses nomes ainda. Só se preocupem com membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E como é que você é a sua prova bimestral? Então, vou falar sobre isso já, aproveitar que o Felipe perguntou. Hoje a gente está fazendo aí, a gente semana passada já fez revisão, hoje a gente está corrigindo os exercícios finais. Na quinta-feira, que é um dia de nossa aula, né? A gente tem aula de quinta, a última aula do dia, né? Eu vou mandar para vocês uma atividade avaliativa. Vocês vão ter alguns dias para fazer, mas eu recomendo fortemente que vocês façam na quinta-feira, tentem fazer o mais rápido possível, até para tirarem dúvidas, porque vocês podem tirar dúvidas comigo. Como que vai ser a atividade avaliativa? Lembra que eu mandei para vocês no final do bimestre anterior um formulário do Google, que vocês responderam no próprio formulário, depois só clicavam em enviar, daí ia para mim? Vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão responder ou no computador ou no celular, mas faça no computador se tiver acesso, né? Quando vocês forem fazer uma prova, algo que exige um pouco mais de trabalho, se vocês estiverem com o computador, é melhor o computador, porque o computador é maior para ver, para mexer, né? Mas caso tenha só o celular, dá um jeito também, dá para responder no celular também. Mas façam com calma, né? Sem ansiedade. Vai ser tranquila a atividade, é uma atividade avaliativa e eu vou contar como nota, mas lembrando que tudo que vocês estão fazendo, toda semana, tem pelo menos uma ou duas atividades por semana de ciências. Tudo vale nota. Não tem nada que, é só vá fazer para fazer. Tudo vale nota e além da nota, óbvio que vocês estão aprendendo também, isso que é mais importante. Mas esse aprendizado também tem que dar um valor, que é a nota. Então, quinta-feira, no horário da nossa aula, que é às 11h30, eu vou mandar uma atividade avaliativa para vocês. Vocês vão fazer essa atividade no próprio sistema, no próprio Google, né, que é do Google, o formulário. Até que dia é para entregar? É uma prova, professora? Como se fosse uma provinha, mas vamos chamar de prova, porque não é prova, é uma atividade que vai valer nota. É tipo uma atividade na apostila, mais ou menos assim. Só que essa vai ter um valor um pouquinho maior. Ela vai ter um pouco mais de valor, então eu peço que vocês façam com bastante seriedade, com bastante calma. Então, não, o trabalho do mestrado você já passou, que é para já passei, o trabalho um animal e colocar na classe, se é mamífero. Isso, é isso mesmo, Lucas. Mas o trabalho bimestral tem mais tempo ainda, gente. Professora, o trabalho bimestral é em cartolina?
Não precisa ser cartolina, não. Pode fazer no Word mesmo e mandar. Ok. Tá bom? Professora, Oi. o mamífero, o sim. ornitorrinco é um mamífero ou não é? Ele é um mamífero. Ele é um mamífero que bota ovo. Ele é um mamífero que bota ovo. Por quê? Tem 3 tipos de mamíferos. Dentro da classe mamália, que são os mamíferos, eu tenho mamíferos monotremados, Que é marsupiais, vou falar, marsupiais e placentários. Monotremados são os que botam ovo. São os poucos mamíferos que ainda botam ovo, que é o caso do ornitorrinco e da quidina. Tem um outro animalzinho também. É que o ornitorrinco ele é mais famoso, ele é mais diferente também. Os marsupiais é o canguru. Professora, Oi. tem outros animais assim que é igual ao ornitorrinco, que é mamífero e bota ovo? Tem a quidina. Eu já mostro no finalzinho da aula, eu mostro uma foto dela para vocês. Que também Nunca ouvi bota falar. ovo. É um monotremado. A gente geralmente só lembra do ornitorrinco. Gente, vamos continuar aqui a correção para a gente conseguir terminar. 6. Explique por que a célula é considerada a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Bom, Para pode ter, falar. para fazer uma função. Para fazer uma função. Mas que função é essa? Vamos lá. Explique por que a célula é considerada a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. O que significa isso? Que uma célula é uma vida, porque ela tem estrutura e função de ser vivo. Então, vamos lá. Resposta. Primeiro, as células são as menores unidades dos seres vivos. Uma célula do meu corpo é uma vida. Ela é a menor unidade de vida. Ela é a menor unidade do ser vivo. Além disso, ela tem várias estruturas que têm capacidades de realizar funções vitais. O que significa isso? Ela tem estruturas que realizam respiração, reprodução, metabolismo, digestão. Então, elas têm estruturas dentro dela que fazem várias atividades de vida, funções. Quando vocês ouvirem isso aqui, ó, funções vitais é função de vida, tem a ver com vida. E aí, por isso, elas são as unidades funcionais de todos os seres vivos, porque elas são as menores unidades dos seres vivos e dentro dela ela tem estruturas capazes de realizar funções vitais. Só isso estava ótimo. Esse é a 6. Então, as células são as menores unidades dos seres vivos e, além disso, elas são elas têm estruturas que são capazes de realizar funções vitais. Oi? A gente tem que escrever essa parte que estava escrito em azul aí? Principalmente essa, por isso que eu estava grifando. Se você apertar nesse tipo borracha que aparecer aí, vai grifar, vai ficar grifadinho. Espera só um pouquinho, que acho que a Nicole caiu, tá entrando de novo. Aí, ó. Aqui. Então, E aí a gente sabe o que escrever. verdade. Obrigada por grifar. Nada. Agora é só Oi? escrever. Pro, minha internet caiu. Tudo bem, Nil. Vi que você saiu e entrou de novo. Acontece, não tem problema não. Não, mas Importa participar. professora, a Letícia perguntou se era em cartolina e eu também queria saber. Ah, Não tá. é, não. Não é. Pode fazer pelo Word. Pode fazer no Word, não precisa ser cartolina. Pode fazer no Word e me mandar, porque daí acho que fica mais fácil para vocês mandarem. Se quiser, não, mas eu quero muito fazer em cartolina. Se quiser, pode. Só que aí manda uma foto, tenta tirar uma foto dessa cartolina bem legível para eu E se conseguir. fazer tipo um mapa, assim, da cabeça, como que é o nome? Mapa mental, o negócio? Mapa conceitual? É tipo um mapa mental, Não, não mas lembro o como que que faz. você pode fazer Tipo, que nessa você escreve atividade tipo um título no meio e você vai puxando várias setinhas explicando. Se você quiser, pode. Não tem problema não. Eba. Pode fazer. Professor, É que fica podemos mais escrever bonito. nessa atividade que você vai passar por isso. Nós podemos fazer o quê? A gente vai fazer nessa atividade? No trabalho mestral? Não, trabalho mestral eu sei o que dá pra fazer. Você tá Da falando? atividade que você vai entregar no Word. Você vai passar. Não, calma, Lucas. Isso que elas estão perguntando é o trabalho bimestral. Ah, tá. Isso que elas estão perguntando é o trabalho bimestral. O que eu tô falando da atividade que eu vou mandar quinta-feira é uma atividade que eu vou mandar. A única forma de fazer é responder dentro da atividade, igual vocês já fizeram uma vez, clicar em enviar, aí vai direto para o meu e-mail. Isso vai ser a avaliação, né? A avaliação da unidade 3, que é esse livro que vocês estão aí. Bom,
7. O Mãe. pesquisador... Ó, tá Pode ler, só não tira. Tá bom, o não vou texto. tirar. O pesquisador Rudolf Virchow declarou que toda célula surge de outra célula pré-existente. O que significa isso? Toda célula passa pelo processo de reprodução. E uma célula surge porque antes dela eu tinha outra que fez essa daqui surgir. Eu não tenho célula que surge do nada. Elas passam pelo processo de reprodução. Assinale quais dos processos a seguir podem ser usados para confirmar a declaração de Virchow. Quais processos desses que eu tenho aqui será que confirmam essa declaração de que toda célula surge de outra célula? Posso A falar? 3. Vocês acham que é 3? Quem mais? Quem falou que quer falar? Não sei quem foi. Daniel. Eu acho que é a 3. Você acha que é 3 também? Uhum. Vamos ver? No É a 3, com certeza, mas a 1 também é. Porque, ó, a 3, divisão de uma bactéria, que dá origem a 2 Eu bactérias. botei a 1. Sim. Então, calma lá, vamos pela 3 É a primeiro, 1 e a 3. que foi mais óbvio. Então, toda célula surge de outra célula, certo? Como, né? Surge divisão de uma bactéria. Uma bactéria se divide em duas, e uma bactéria é uma célula, e ela se divide em 2 células novas, que vão ser 2 bactérias. Então, sim, essa tá ótima. Mas o desenvolvimento de um embrião também me mostra isso. Porque no desenvolvimento embrionário, o que acontece? Eu tenho uma célula que vai se duplicando, né? Então, eu tenho fecundação, em que vai ter óvulo e espermatozoide, que vão se fundir em uma única célula. Só que essa célula começa a se reproduzir e ela começa a se multiplicar. De uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16. Então, eu posso dizer que o desenvolvimento do embrião, quando é visível esse desenvolvimento, quando se analisa esse desenvolvimento, também me mostram que uma célula surge a partir de outra que já existia. Então, dizer de uma para gerar 2, 3, 4, 8, 16, 32, né? Até ir se multiplicando a ponto de formar um embrião e depois um ser vivo que vai nascer. Certo? Então, era a 1 e a 3. A decomposição e a respiração são processos naturais dos seres vivos, mas não mostra isso aqui que a gente está falando, que é de uma célula surgir outra célula. A gente está falando de reprodução. Sim, Bom, página seguinte. Ok. Vamos fazer rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Vocês têm aula daqui. Eu vou ter que acabar umas 46 no máximo para dar tempo de vocês começarem no tempo com o Anderson. Então, vamos lá. Analisem a imagem a seguir. Tem uma cebola e tem um tecido. Então, isso aqui é o que você vê no microscópio quando você coloca a cebola lá. Além do uso do microscópio, foi preciso submeter as células de cebola a uma técnica para poder enxergá-las. Que técnica é essa e por que ela precisou ser observada? eu não Fiz sei, nada. eu não faço a mínima ideia. Essa questão aí, Pra não fazer chorar. essa questão aí, ela falou do microscópio. A gente conversou sobre o microscópio, mas a gente ainda não viu essas técnicas, né? Eu acho que essa questão ela não deveria estar aqui agora, nesse momento, mas não tem problema. Se você observasse somente o material ao microscópio, sem saber sua procedência, teria alguma pista para dizer se as células pertencem a um animal ou vegetal? Explique. Então, vamos ver lá as respostas. Posso explicar? Pode? Sim, por causa que a cebola é um tipo de planta. Calma. Sim, porque a célula animal não tem cloroplastos e o formato é diferente da célula vegetal. Isso, poderia ser também. Isso mesmo. No caso, Lucas, eu não saberia que era uma cebola, então não tem como saber se é de um vegetal ou animal. Bom, Professora, Professora, ainda dá para entregar essa lição? dá para entregar hoje, até 6 horas. Professora, Tá bom? Isso vale para todo mundo. Ainda dá para entregar essa lição até 6 horas. Eu Então, consegui. se vocês não fizeram, façam agora, depois, né, das aulas, para entregar até às 6. Fala, Felipe. Eu consegui fazer todas. Tá bom, perfeito. Gente, o que eu faria? Eu poderia, na letra A, corar as células para conseguir visualizá-las.
Porque se eu não coloco corante na célula, eu não consigo enxergar nada. Eu só consigo enxergar a célula quando eu coloco corante para ver as estruturas. E, no caso, a Nicole comentou do cloroplasto. Só a célula vegetal tem cloroplasto, tá certinho. Mas outra coisa que me mostra de modo mais fácil no microscópio é o fato da célula ser rígida. Porque a célula vegetal, ela tem uma coisa que a gente falou nas aulas passadas, mas ainda não falamos hoje, que é parede celular. Então, a parede celular deixa a célula mais rígida. As células dos vegetais ficam mais rígidas. Bom, essa era 8. Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui. Professora, eu tava copiando. Ah, perdão. Vou deixar aqui então. A resposta podia ser direto embaixo, né? Porque daí ficaria mais fácil pra gente mexer, mas tudo bem. Embaixo da própria pergunta, né? Exato. Mas tudo bem. A gente consegue. Gente, Não é muito melhor grifar do que deixar o troço azul em cima e se apertar no canto da tela e sumir? então. Gente, olha só. Depois teria a 9, a 10, a 11 e a 12. O que eu vou fazer? Eu só vou fazer com vocês rapidinho a 9, porque a 9 é importante, a gente não Ainda fez. dá, tem 4 minutos. Mas, gente, na verdade já passou o tempo da minha aula acabava 8h40. Mas tudo bem. Não, vai até Vamos lá 8h50. então, vamos lá. Leia a frase a seguir. As bactérias são células procarióticas porque não tem núcleo nem DNA. Essa frase tá certa? Não. Por Porque quê? elas tendem assim. Exato. Elas tendem Então, no citoplasma. exatamente, Nicole. Então, as bactérias, estaria certo se parasse aqui, ó. Se tivesse um ponto aqui. Porque as bactérias são procarióticas e não têm núcleo. Só que elas têm DNA. Então, eu não posso concordar com essa afirmação porque as bactérias têm DNA. Elas têm material genético. Entendi. Essa seria... Entendi. Agora, vamos rapidinho aqui para 10. Vamos ver o que eles têm que fazer. Vai, mais um minutinho. Apesar de as células serem, em sua maioria, microscópicas, existem algumas que são visíveis a olho nu. Ah, essa era uma pesquisa. Faça a pesquisa e cite algumas dessas células. Eu fiz. Qual? Também. O ovo, O ovo, o óvulo também. o óvulo feminino e o gomo da tangerina. O gomo da tangerina? O gomo da tangerina pode ser considerado uma célula só, mas isso antes do desenvolvimento dele. Como a gente conhece ele já, a forma da tangerina, ela já não é mais uma célula só. Nossa, tem Porém, uma mexerica. isso é antes dela se tornar aquela mexerica que a gente colhe do pé. Mas o ovo, sim, o ovo ou o óvulo feminino tá certo. Seria essa, que a gente é muito pequena, não é que é visível, super visível. Então nem a laranja é? Não, laranja não é não. Uma célula só não. Ponto de caneta. Faz um ponto com a caneta. Pro, Oi? eu escrevi célula dos vegetais e o ovo é uma célula e conseguimos ver a olho nu. Isso. É porque as células dos vegetais devem estar pensando nessas que formam alguns frutos, como a mexerica que o Lucas comentou. Não tá errado, tá certo. Mas Você tá julgando? o ovo ou o óvulo. Não, tô vendo que hora começa a live de matemática. É daqui 2 8h50. minutos. Então, gente, vamos fazer o Daqui seguinte. 2 minutos. A 11 e a 12 a gente deixa para depois. Tentem fazer, se vocês ainda não fizeram, tentem fazer a 11 e a 12 sozinhos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Quem ainda não entregou a atividade, manda lá na plataforma. Oi, Ni. Eu vou mandar quando minha mãe chegar, que ela acabou de Tira sair. print e manda no grupo. Tá, vamos fazer assim. Verdade. Boa ideia. Então, Grifa aí pra nós. A parte importante. E aí depois você tira print e manda pra gente, a gente só vamos lá. Escreve. Alguém faz isso aí, então. Tira print aí. Eu não consigo porque eu tô no computador, mas se eu tivesse no celular eu tirava. Eu não sei tirar print do tablet. Ou tira uma foto. Eu já tirei, pode ir para 12. 12. A 12 é uma resposta pessoal. Aqui tem uma sugestão. Aí vocês podem ler essa sugestão.
Ok. E perceber que trata-se do avanço aí da tecnologia, mas é uma resposta pessoal, tá? Tá. Bom, Professora, o que evoluiu, na minha opinião, foi o celular. Alguém tirou print? gente, Tirei. eu preciso ir embora, porque Obrigada. senão o Anderson vai ficar bravo comigo, ele vai brigar comigo. Ele nem mandou o link ainda. Mas ele vai Tchau, mandar. professora. Gente, beijo. Tchau, Quinta-feira Pro. eu vou mandar atividade avaliativa. Vocês façam essa atividade com muita calma e eu vou estar à Ok. disposição para qualquer dúvida, tá bom? Ok. Quem não mandou a atividade de hoje ainda manda. Eu vou Beijos. mandar. Tá bom. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Quando minha mãe Bye. chegar, porque ela perdeu o celular no trabalho ontem e ela foi pegar hoje. E eu só consigo